O Aqui Se Discute está no ar. Vem discutir com a gente. Olá, boa tarde a todos e todas. Boa tarde, João Coser. Nosso ex-presidente da CUT, o primeiro, né, João? Boa tarde, Rafael. Boa tarde, querido. Um dos presidentes da CUT também. Sim. Assim, só para vocês saberem a ideia aqui, a gente tem essa rádio web, né, que é a Rádio Triplex, uma rádio da CUT, para a gente sair da nossa bolha, para tentar conversar com a sociedade, com os trabalhadores, para além da fábrica onde eles estão. Então, a gente chamou esse programa, uma criatividade aí do Tony Braga, que é nosso parceiro, de Aqui Se Discute. Aqui a gente já discutiu saúde, aqui a gente quer discutir sobre mulher, sobre racismo, a gente quer fazer o debate que interessa a classe trabalhadora. E aí, o mês passado, mês de agosto, foi mês de aniversário da nossa gloriosa Central Única dos Trabalhadores. A CUT fez 39 anos. Vocês dois, né, foram fundadores da Central e presidentes após a sua fundação. Aí a gente queria que vocês falassem um pouquinho como é que foi isso lá. Hoje, né, eu sou presidente da CUT, mas eu não peguei a barra pesada que vocês pegaram. Não que agora seja fácil. Mas como é que foi esse início? O que vocês sonharam à época? Começa, Rafael. Começa, seu João. Então, primeiro eu quero cumprimentar a Clemilde, nossa presidente da CUT, o Rafael, que foi companheiro comigo na direção no meu período e depois continuou um pouco mais. Eu acho, Clemilde, que a coisa mais importante para a gente falar é a questão do conceito. Por que uma central sindical? Nós tínhamos um modelo de organização sindical vertical, muito formado a partir da CLT, os sindicatos por categoria, portanto, era a defesa de interesses da sua categoria. Então, isso era uma organização tradicional no Brasil. Muitos anos foi assim. E quando nós criamos o Partido dos Trabalhadores, lá em 80 e um pouco depois de 80, nós começamos a discutir essa questão da relação entre os desafios dos trabalhadores. A maior parte dos problemas que atinge um, atinge o outro. Então, não tinha sentido você ter lutas individuais. Nós começamos a conversar sobre a fundação de uma entidade que pudesse fazer o debate daqueles temas que perpassassem outras categorias. Então, a CUT foi idealizada assim. Primeiro foi a Pro-CUT, foi um período de amadurecimento, de debate, de discussão. Então, nós tivemos um período muito rico. E aqui no Espírito Santo, naquele momento, Standard, né? Depois o Valdemar, que não chegou a ser presidente da Pro-CUT, talvez as pessoas mais importantes, um muito operário, outro muito intelectual, era o diretor do ITUFS, não sei naquela época exatamente, e o Valdemar da Construção Civil, os dois extremos que se juntavam, o pessoal da intelectualidade com o operário, e era uma coisa nova, muito nova, né? Depois nós fomos crescendo nesse processo, incorporando muitas entidades, né? Aí eu fui presidente o primeiro presidente da CUT, na formalidade. Eu cheguei a ser da direção nacional, fui num congresso muito grande em São Paulo, onde foi criada. O Lula foi um dirigente muito importante da Central. Então, assim, eu tive o privilégio de viver aquele processo de fundação, que ainda não era a organização no sentido do enfrentamento. Eu estou falando só da parte mais conceito mesmo, debate, porque uma central sindical que foi riquíssimo. Então, eu tive o privilégio de fazer a fundação da CUT no sentido de teorizar, ajudar a conceituar, ajudar a formar, e depois, como presidente, ajudar a fazer as lutas, né, que foi a outra parte muito bacana. Então, eu digo que foi uma bênção divina, porque eu consegui ser uma pessoa, dirigente sindical, que vivi tudo isso. Vou deixar o Rafael falar um pouquinho, depois eu volto para falar um pouco do meu período como presidente. Mas antes de eu chegar a presidente, nós já tivemos aí alguns anos de debate, que foi... eu tenho muita coisa que marcou na minha vida, e esse momento marcou muito, porque eu amei ter sido sindicalista. Foi talvez depois... Eu vim da roça com 17 anos, menos de 18 estava trabalhando no comércio, fiquei 13 anos dentro da loja, depois mais 3 no sindicato, fui secretário-geral do Sindicato Comercial, depois presidente, e o que me permitiu chegar à CUT. Então, assim, foi muito bacana. Foi um passo, nós demos um salto da organização vertical para a organização horizontal, onde os desafios dos trabalhadores, respeito,
direitos trabalhistas, jornada de trabalho, carteira assinada. Acho que foi a partir de aí que as pessoas começaram a pensar a classe trabalhadora e não a categoria. Exatamente, Né? essa ideia, fazer com que os sindicatos burocratizados, por isso nós ganhamos muito sindicato, a tal da oposição sindical começou a ganhar muitos sindicatos que chamavam de sindicato pelegos, porque o sindicato pelego ele só se preocupava com a coisa da categoria e muito assistencialista, era o dentista, o máximo era um advogado, ele não tinha luta, e nós fazíamos lutas coletivas, e essas lutas coletivas foram brilhantes, nos permitiram chegar ao que são as centrais sindicais. Eu não militava no movimento sindical à época, mas era do movimento popular. Eu me lembro de algumas oposições, por exemplo, a oposição do Sintraconste, me lembro a oposição dos ferroviários. E, Rafael, como é que foi para você isso? Eu também tive essa felicidade, a riqueza de participar do movimento, até comecei pela igreja, né? Na comunidade eclesial de base. Depois, no final de 79 e 80, começou também aqui em Vitória, o movimento de água e moradia. Aí estava, né? Começamos lá no Morro do Quadro, foi um movimento muito bom, né? Começamos a organizar o pessoal, depois fizemos compra coletiva, a pessoa reuniu a família, fazia compra no interior. Fizemos alfabetização de adulto, também lá no movimento popular, e também morava perto do sindicato da Construção Civil, na Vila Rubim. Então eu via o pessoal fazer assembleia do sindicato, perto da minha casa. Então você da igreja, começando a discutir essa questão do sindicato. Perto do sindicato da Construção Civil, e aí você começou a tirar essa felicidade, né? Faz muito rico esse movimento, como o João Carlos falou. E depois também, quando eu comecei na Vale, conheci o pessoal, ele falou, lembrou dele da oposição sindical, né? Sindicato Pelego. Começamos a disputar as assembleias com o sindicato nosso, fazia assembleia no Esportivo Ferroviário, estava 3 mil pessoas na assembleia. E nós, a oposição, brigando para ganhar aquele sindicato. Né? E aí, eu entrei na Vale em 75, em abril de 75, fui demitido em 83, né? E quando eu fui demitido, foi engraçado, fui demitido dia 1º de agosto de 83. Eu estou no serviço, eu um cara lá, na semana anterior, estava tendo uma greve geral. A greve não aconteceu. Me pegaram no serviço com a bolsa cheia de panfletos da greve geral. Que a greve não ia acontecendo. Eu falei, Rafael, faz assim, deixa a bolsa lá fora, vem trabalhar. Passou um tempo, estou nem lembrar mais da greve. E um cara meu disse, Rafael, eu tenho notícia para você que não é muito boa. Você está demitido. Então, começou por aí um pouquinho a minha história. Depois eu volto um pouco mais, tá bom? Né? Muito bom. Quando a gente fala, assim, quando a gente quis discutir um pouquinho essa questão da criação da CUT, qual a importância da CUT para vocês, né, naquela época, é porque hoje é muito diferente, né? O movimento sindical hoje, com essa conjuntura que a gente está vivendo, a gente vê o quanto o movimento sindical foi atacado nesse governo que está aí. Vocês veem que a própria reforma trabalhista foi para acabar com a representatividade dos sindicatos. E, assim, como é que a gente está reagindo hoje? Como é que a gente traz os trabalhadores para esse enfrentamento? E como foi rico isso naquela época? Assim, historicamente, quando a gente ouvir vocês é um aprendizado, porque quem está aqui hoje fazendo no movimento sindical, a sensação que a gente tem de vez em quando é que parece que tudo já era assim. Sempre foi desse jeito. E, na verdade, vocês têm histórias para contar que não foi exatamente isso. E aí, João, você fala da sua diretoria. Aí eu queria que você falasse um pouquinho disso. Quem compõe a sua diretoria e quem está aqui hoje para contar a história? Olha, Camille, é uma coisa assim, muito interessante, porque nós, o comerciário, nós ganhamos uma eleição, tinha 25 anos, que era o mesmo presidente, e ele já era lojista, ele já tinha 4 lojas, e ele continuava representando os trabalhadores. Raposo tomando conta do galinheiro, né? Então, nós ganhamos uma eleição, eu sei que quando foi o resultado, em 82, nós choramos todos. É choro coletivo, porque parecia uma coisa impossível ganhar. Ele era dono do sindicato, não era uma entidade sindical, era uma propriedade privada de um cidadão durante 25 anos, bem construída, bem estruturada, do ponto de vista assistencialista.
Mas nós tínhamos um idealismo muito forte. Naquele momento não se buscava cargo, não se buscava espaço, não se buscava estrutura, não tinha nada. Os sindicatos nem carro tinha. Era uma moto que a gente andava, a gasolina a gente botava no nosso bolso, ganhava o salário que a gente ganhava na loja, era de 1 a 4 salários mínimos, cada um continuava ganhando o seu salário. Então era uma coisa muito pura, era uma coisa muito linda, porque o nosso único objetivo era fazer a organização dos trabalhadores na base. É por isso que eu acho que vale a pena. E naquele período, Geraldo, o Oswaldo, Glória, muitas outras pessoas, só nos sindicatos comerciários, e depois passamos por outras diretorias até chegar o Nunes, até chegar agora o Rodrigo. Eu sei que o comerciário foi eu não sei exatamente quantas diretorias, mas do período que nós ganhamos até hoje, o sindicato continua na mão, vamos chamar assim, do nosso grupo, mas não de uma pessoa. O agrupamento político dos trabalhadores foi pelo contrário, de tempo em tempo tem mudanças grandes. Então foi muito legal que tem uma alternância dentro do sindicato. E ele continua um sindicato muito representativo, muito forte, muito importante para a categoria. E foi um sindicato fundamental, o Rafael pode testemunhar isso, na construção da CUT, porque foi na nossa sede que nós fizemos a ProCUT, foi na nossa sede que nós começamos a funcionar a CUT, e de lá depois nós saímos para espaços próprios. E quando eu fui presidente, eu lembro que... Eu acho que também nós não tínhamos muito juízo, não. Nós éramos corajosos demais, idealistas demais, jovens demais. Eu tinha acho que 27, 28 anos. Eu lembro que durante um ano eu coordenei, como presidente da CUT, 56 paralisações, 56 greves. Tudo que tinha de importante para o Estado, nós paramos para conquistar. Tinha problema de inflação muito alta, era reposição de inflação, era aumento do salário, era assinar carteira, eram coisas elementares, direito direitos assim como insalubridade, coisa básica. Depois no comércio uma luta grande para o fechamento, fechamento no final de semana. Sim. Então assim, muitas conquistas. Eu falo do comércio e falo do todo. Então aquele meu tempo de presidente da CUT foi talvez um dos tempos mais ricos do movimento sindical. Primeiro que o Lula fazia assim uma efervescência no Brasil inteiro. Era o Mosquen no campo, presidente da FETAIS, com os sindicatos rurais. Éramos nós no urbano, ferroviário era muito forte, construção civil muito forte. Bancário veio 3 anos depois da gente, mas a oposição muito forte, o sindicato muito forte. Então, assim, nós começamos... Aí tinha o Vitor, que era médico, o Rogério era jornalista, muita gente boa, formando tanto a CUT quanto o partido. O Vitor era presidente do SIM. O Vitor foi presidente dos sindicatos dos médicos, o Rogério foi presidente dos jornalistas. Tem muitas pessoas interessantes. Além da pessoa, assim, a categoria. Você percebeu que eram sindicatos de ricos e sindicatos de pobres se juntavam para discutir. Você pegava o Bené, o pobre aqui no sentido, tudo aqui no sentido figurado, né? Tudo figurado, não quer dizer que todo médico é rico, que todo trabalhador da construção é pobre, assim, no sentido figurado. As categorias se juntavam para fazer as lutas das causas que eram coletivas. Eu acho que daí veio a força do PT. O PT se transformou nisso porque ele conseguiu levar para dentro das categorias uma luta de classe, que você falou rapidamente. Deixou de ser a luta corporativa e passou a ser uma luta... Lógico que, vou falar uma coisa aqui, como eu estou em partido a vida inteira, sou 42 anos filiado do PT, com contribuição partidária, com mandatos, com eleições, o sindicato ele defende o interesse do trabalhador, ou da categoria mais coletiva. A associação de moradores, como falou o Rafael, defende lá as lutas do bairro, a luta para água, para energia, para uma creche e tal. O partido político ele defende o poder, é um projeto de poder. Então, é no partido que você disputa o poder. O município, o Estado, o presidente da República, o PT chegou rapidamente no poder por causa dessa estrutura e da figura do Lula, naturalmente, mas por causa muito desse conceito. Nós não tínhamos representação aos trabalhadores. Os anos da existência do Brasil, sempre a elite governou o Brasil. Pela primeira vez nós tivemos um operário governando o Brasil. Então, João, você chegou num aspecto aí que a gente gostaria de aprofundar um pouquinho, mas o Rafael fala, veio a igreja, né, as comunidades eclesiais de base, aí isso fortaleceu o movimento sociais, o movimento popular, que aí... E assim, isso na central, isso no movimento sindical, traz um sindicato cidadão e uma central cidadã. Porque às vezes as pessoas pensam o seguinte, não, o sindicato é para defender salário, só defender direito do trabalhador, direito financeiro.
Mas esquece que o trabalhador que está ali no sindicato, ele mora num bairro, ele depende de políticas públicas. E quem é que faz essas políticas públicas? Né? Passa pelo partido político. Entendeu? E aí a gente tem a hipocrisia, eu vou chamar de hipocrisia, e a gente vive ouvindo assim, não, ó, eu não quero discutir política. E aí você falou aí do Mosquen, né? O Mosquen, ele chegou a ser deputado, assim como você foi deputado, João. E, assim, como é que é isso? Porque as pessoas falam, não, mas eu não quero discutir política, eu quero ver o meu salário. Mas, na verdade, a vida da gente nós somos seres políticos, né? E, assim, quando o João está presidente dos comerciários, vira presidente da CUT, chega um momento que ele já cumpriu aquele papel ali. E tem outros papéis a serem cumpridos que acaba demandando uma outra forma de atuação. E é o que você falou aí do partido, né? Que ele traz ganhos, você dá outro tipo de contribuição, trazendo ganhos para a sociedade de modo geral. E não só para os trabalhadores. Vai lembrar que o partido que muda a sociedade é o partido que vai mudando a sociedade. Se eu quero mudar a sociedade, tem que servir partido político. Né? Lá eu vou disputar esse espaço com a elite do partido político. Para fazer a mudança que eu quero fazer na sociedade. Então o partido é fundamental. A gente não sabe disso, não. A gente era assim, muito amador, cheio de muito boa vontade, mas um pouco conhecimento até teórico. Era muito mais boa vontade que o conhecimento mesmo. Depois, com o tempo, é que vai aprendendo também. Eu queria só para lembrar, voltar um pouquinho, Camila, a questão do papel também da fase para a gente. Além dele, tinha a fase, que pegou todas as oposições e passaram pela fase. Fazendo formação, a formação via fase. Era alta, Valdir Toniato, né? Dela bate formação, bate contribuição para ele. E eu lembro, quando era da oposição também, dos ferroviários, a gente fazia reunião lá em a Liberdade de Cariacica, quando era o Valdir Toniato, todo final de semana, tinha reunião na casa do Valdir Toniato para discutir. Vinha o pessoal de fora, o pessoal do campo e Vitória. Quem trabalhava na Vale tinha um salário melhor que o pessoal do campo. Imagina muitas vezes comprar material, o pessoal ler, passar a pessoa poder viajar para São Paulo, participar de um encontro, a gente tinha um salário melhor, né? Então deu essa contribuição. Então a fase foi fundamental para as oposições sindicais, no crescimento nosso. Entendeu? Eu queria completar o que o Rafael está falando. Primeiro, nós fazíamos formação política. Os dirigentes nossos eram formados, tudo gente simples. Ninguém teve faculdade, ninguém teve formado no estudo e na prática, na vida. Então, isso fazia uma diferença e a fase foi fundamental para isso. A formação política é determinante para a qualidade do dirigente. Uma outra coisa que você falou logo no início, a forma como se constituiu o partido, que veio, de certa forma, para dentro da central, ela foi belíssima. Ele não nasceu de cima para baixo. Então, quando você traz a gente da Igreja Católica, principalmente as comunidades de base, no caso do Espírito Santo, nós tínhamos um bispo muito progressista, Dom João Batista. A esquerda tradicional, os companheiros que eram de esquerda, até de outros partidos, é o caso específico do Perli, que chegou um pouco depois, e a intelectualidade. Então, você juntou Coser, comerciário, com Mosquen da Roça, com um camarada da universidade, com um intelectual de esquerda lá tradicional, você dá um caldo bacana nisso. Isso no processo de debate da formação política é riquíssimo, porque cada um tinha uma experiência de vida. E foi tão importante que, no nosso caso aqui de Espírito Santo, na hora da eleição, a eleição caracterizou isso. Os 3 primeiros deputados eleitos do PT, um foi o Cláudio Vereza, da Igreja, outro foi Ângelo Mosquen, do Rural, e outro foi João Coser, do Sindicalismo Urbano. Foi uma coisa assim, uma eleição perfeita. Não foi uma escolha, foi o povo que elegeu. Se tivesse sido uma escolha, seria assim, perfeita. Outra questão que você falou, assim, o sindicato, ele cuida assim, da convenção coletiva, do cotidiano do trabalho, da jornada de trabalho, do funcionamento da sua categoria. Só vou repetir, tem aquelas lutas que perpassam a todos. Quando você luta por salários de categoria é uma coisa, né? Mas você tem aquela coisa do salário mínimo, do reajuste dos direitos mais por exemplo, agora nós tivemos uma pancada com o governo, que está aí, um governo maldito, que não se preocupa com o sofrimento das pessoas, que só quer tirar direitos. Isso não é luta de um sindicato, é luta das centrais sindicais.
reforma trabalhista, reforma previdenciária, tirado. Agora, na questão da multa do FGTS, nós temos essas lutas para as centrais sindicais, que vai para muito além do... Isso valeu quando nós conquistamos, vale na resistência e vai valer daqui a pouco de novo. Se Deus permitir o Lula for eleito presidente, nós vamos ter que fazer luta para reconquistar direito. Não é eleição automática de um presidente A ou B que nos dão os direitos todos de volta. Nós podemos conquistar parcialmente, integralmente ou até um pouco mais, mas nós temos que ter a central sindical fortalecida, o sindicato, eu falo AES, que agora já não é mais só a CUT, né? O sindicato fortalecido, porque nós vamos ter mais uma batalha pela frente. Quando você perde uma coisa, você tem que lutar atrás para ter conquistas, as mesmas conquistas, se possível avançar um pouco. Então, a experiência do passado foi boa, mas a experiência do presente, do futuro, será desafiadora e importante, porque os nossos sindicatos são enfraquecidos pelas mudanças na legislação, de certa forma, alguns até empobrecidos, algumas direções estão também burocratizadas, não nos ajuda nesse patamar, não bota a categoria na rua como a gente gostaria que colocasse. Os trabalhadores estão mais acomodados, tem uma acomodação também, né? Portanto, um crédito menor nas próprias instituições, e alguns que acham que tudo depende só dele, como se individualmente eu trabalhando muito vou me virar aqui, que é um erro gravíssimo, o trabalhador que pensa assim, sem a questão religiosa, né? Tudo depende de Deus, a gente acha que tudo depende da gente, mas mesmo na vida do trabalhador, o individual é muito limitado. Você pode até individualmente viver bem, mas se o seu lado tem 10 pessoas passando necessidade, se na sua família tem gente com problema, você não está bem. Você não pode se sentir bem se o seu lado, seus amigos são ferrados. Então, eu acho que os nossos desafios são grandes. A CUT é muito importante. Ela é muito importante para os trabalhadores brasileiros, porque ela tem essa visão da macro, da tarefa macro, no enfrentamento no Congresso Nacional, na cobrança com o presidente, com governadores. Enfim, eu acho que é um grande desafio. Você está de parabéns pelo trabalho que você faz no tempo ácido, né? Tempo de só desastre, só de perda, um governo autoritário, não conversa. Nós conversávamos com os governos. Eu lembro que uma vez nós fizemos uma greve aqui dos rodoviários, o sindicato era pelego, nós conseguimos fechar uma negociação 3 horas da manhã com o Gerson Camata no Palácio, a Rita Sérgio, seu secretário de transporte, e 5 horas da manhã os rodoviários voltaram a trabalhar. Então a gente negociava com o patrão numa mesa, com o governo na outra e com os trabalhadores em outra. Isso era muito rico. E nós conseguimos 30% de reajuste e nós colocamos todo mundo para trabalhar no dia seguinte. Então, assim, essa riqueza foi se perdendo. Com governos autoritários, a gente perde isso. Com o governo democrático, a nossa esperança é que a gente possa voltar a ter essas mesas e a central cumprir esse papel. Então, João, a gente quis fazer essa conversa, os convidados eram você, Rafael, companheiro Nunes, que foi presidente da CUT por 3 mandatos. Depois, eu vou falar só do Nunes para cá, tá, gente? Porque a memória também não é. E depois do Nunes foi o companheiro de ACI. Em 2019 eu fui eleita a primeira presidenta eleita em congresso, porque nós já tivemos 2 outras presidentas, que foi a companheira Irineuza, que é professora da universidade, e a companheira Noêmia Simonassi, que é do Sindiups, da educação estadual. E, então, assim, eu não dei muita sorte, né? Porque eu peguei o início da pandemia e a gente está, ano que vem, encerra esse mandato, né? Mas, assim, nós tentamos fazer o diálogo com as outras centrais, porque a gente entende que só se a gente estiver unido é que a gente vai conseguir mudar esse país. E eu tenho dito que nesse ano, toda vez que eu falo isso. E esse não é um ano, é o ano da gente, é o ano das nossas vidas. É o ano de mudar esse projeto de morte, tirar esse projeto de morte do poder. E essa é uma responsabilidade muito grande. Eu costumo dizer que não adianta eleger o Lula, porque a gente vai estar dando para ele um mandato e não uma varinha de condão. A gente precisa eleger o Lula e precisa eleger uma bancada federal comprometida com as pautas da classe trabalhadora. Assim como a gente precisa eleger governos e deputados estaduais comprometidos com a pauta da classe trabalhadora. Então, assim, na verdade, a gente quer muito agradecer a você, João, a você, Rafael,
em nome de vocês dois que aqui estão presentes, a toda essa galera aí, né? O companheiro Zé Anésio, o próprio Valdemar, que já faleceu, né? E vários outros que vieram com vocês e que nos ensinaram tanta coisa. A gente só é o que a gente é hoje porque a gente é construído por cada um de vocês, que ensinaram tantas coisas para a gente, inclusive a brigar, né, para conquistar um espaço. Quando foi que se pensou, quando se fundou a CUT, que uma mulher ia assumir a presidência da CUT? Hoje a CUT tem paridade, né? Então a gente vai vendo que as coisas não caem do céu cai chuva, né? Então tudo e a gente precisa passar isso para os nossos trabalhadores, que as coisas não saem de graça, não chegam de graça para a gente. A mesma coisa que você estava falando aí, porque quando você fala dos governos, as perdas que a gente teve, por exemplo, nas políticas públicas, a PEC da morte, a PEC 95, que congela o investimento em políticas públicas por 20 anos. Né? Como é que é isso? A população cresce, vai envelhecendo e não se pode investir, por exemplo, em saúde. E para piorar, além da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, ainda tem uma proposta aí do Guedes da reforma administrativa, que quem perde com ela não é o servidor público, porque esse governo diz que o que é público não presta, né? Inclusive os servidores, os trabalhadores de serviço público. Quem perde com a reforma administrativa são as pessoas, é a população que mais demanda dessas políticas públicas. Então, assim, por isso a importância de pessoas como você, como o Mosquen, como o próprio Baiocco, que também foi presidente da CUT, né? Que também foi deputado. Vocês saem de um canto, de uma atuação política sindical para uma atuação política partidária, porque é no partido, é no parlamento que se conquista política pública, que se garante, aliás, política pública para a população. Então, acho que é isso que eu queria que vocês corressem um pouquinho, João. Não, assim, eu queria primeiro falar para você o seguinte, olha bem, nós convivemos no período da Central Única dos Trabalhadores com vários presidentes da República. Pegamos o Sarney com uma inflação absurda, depois pegamos Collor, depois pegamos Fernando Henrique, depois pegamos Lula, depois pegamos Dilma, Temer e agora o que tem aí. Então, assim, período diferente, ideia diferente, mas assim, sempre dentro da democracia, só agora que não. Respeito. Por que eu quero dizer isso? Você falou, vocês têm um papel muito interessante. Nos próximos menos de 20 dias, os trabalhadores brasileiros não têm outra tarefa a não ser mudar o presidente da República, escolher um presidente que pensa diferente, que respeita diferente, que tem uma história parecida com a nossa. O Lula foi um metalúrgico, o Lula foi um presidente da Central, foi um presidente do partido e foi um presidente do Brasil exemplar. Então você falou, nós tivemos uma oportunidade riquíssima, tivemos problemas no nosso tempo, só que vocês agora estão tendo uma oportunidade de fazer com que o Brasil se reencontre com a sua história. Isso não é pouco. Agora, se o dirigente do sindicato ficar sentado atrás da mesa nestes 20 dias, desculpa a expressão, ele não é digno da função que ele está ocupando, para não usar uma expressão mais grosseira. E tem alguns que estão lá sentadinhos, continuam como se a vida fosse a mesma coisa. Ou fico na burocracia, então, assim, é muito triste isso. É o meu desencanto com alguns, mas estou no alguns porque tem muitos que estão se dedicando, se matando para a gente mudar isso e eleger um presidente da República com a história nossa, com a história dos trabalhadores. Então, essa é a primeira coisa. A outra aqui, Rafael, encontramos dificuldades. Um tempo atrás, a UDR se organizou, que era uma organização rural, que tinha um braço criminoso que assassinou vários de nossos companheiros. Então, nós perdemos muitas vidas. O caso do Purinha, do Verino Sossai, o Chico Ramos, o Léo, Paulo Vinhas. Então, assim, isso assim, o que vocês têm hoje, o que nós temos hoje de organização dos trabalhadores, não caiu do céu. Muitos deram a vida. Né? E a gente poderia, se andar pelo Brasil, a gente vai encontrar lideranças muito mais expressivas. Né? O Chico Mendes da vida, enfim. Eu acho assim que nós temos
Porque nossas lutas não eram só por direito, a gente começou a defender o meio ambiente, defender os direitos humanos, defender a dignidade do ser humano. Você falou das mulheres que hoje estão ocupando espaço importante, população negra. Então, assim, isso foi muito bacana. Eu acho assim, que cada um tem um papel na história. Nós tivemos o nosso lá atrás, no tempo da enxada, do arado e da oficina. Vocês estão no tempo agora, é o tempo do computador, o tempo da internet. Mas os desafios da política são muito parecidos. Nós lutamos para tirar a ditadura, os militares. Vocês lutam para tirar mais ou menos a mesma coisa. Entendeu? Então, assim, eu acho que Deus nos dá oportunidades, cada um vai aproveitando. Quero, assim, concluindo, te agradecer a oportunidade, o convite, parabenizar pelo seu trabalho, não como mulher, mas como mulher de luta que nos representa a todos, homens e mulheres. Eu acho que é muito bacana a sua função. Você tem uma grande articulação. Os sindicatos cresceram, hoje tem, apesar das outras centrais sindicais, muitos sindicatos ligados à CUT, a grande maioria. Isso é fruto de um esforço de vocês, e vocês têm um papel importante nisso. Então, eu queria só fazer, não vou citar o nome de ninguém para não parecer que eu estou puxando o saco. Ou lembra de 10, esquece de um, depois só cobra quem esqueceu, né? Mas eu e Rafael fomos sobreviventes dessa história. Da nossa executiva, 3 foram assassinados. Era eu e Rafael, Chico Ramos, Paulo Vinhas e Verino Sossai. Então, assim, a vida foi generosa com a gente, mas não foi com todos. Então, se nós estamos aqui hoje contando história, de certa forma, até honrosamente falando desse período, nos permitindo disputar novas eleições, curtir nossa aposentadoria, formar filhos, nem todo mundo teve essa oportunidade. Então, assim, agradecer a Deus muito por estar aqui e agradecer aqueles que fizeram conosco essa história. Alguns mais reconhecidos, outros menos reconhecidos, mas todos tiveram papéis importantíssimos. Ninguém chega onde o Lula chegou, onde eu cheguei, se não fosse com o esforço e com a dedicação e com a vida de muita gente. Então, de minha parte, é só agradecer e te desejar sucesso, me colocar à disposição, independente de onde eu estiver, com mandato, sem mandato, na roça ou na cidade, me colocar à disposição dos trabalhadores nessa caminhada, tá bom? E ao Rafael agradecer a convivência da vida toda. Ele ficou com o cabelo mais branco que o meu, é verdade, né? Mas estamos aí, filho. Eu só quero lembrar que quando eu fui eleito também presidente da CUT em outubro de agosto de 1987, logo depois veio a Constituinte. Eu peguei muita greve também, né, João? Muita greve. Lembro também de um negócio interessante, aquele movimento lá na Catedral. Os empregados. Desempregados, né, João? Empregamos 700 pessoas, conseguimos empregar. Boa parte deles foi para a Boa Prefeitura de lembrança. Vitória. Foi lindo Né? aquilo. Então, aquele negócio interessante, querido. Teve uma central sindical fazendo movimento com desempregados para conseguir arrumar emprego. Foi lindo Que aquilo. negócio interessante, né? Eu fui eleito presidente da CUT, querido, e eu estava desempregado. Mas você estava com a situação, Não, estava sob júdice. eu fui demitido da empresa, estava sob júdice. Estava sob júdice. Tá certo? E eu fui eleito presidente nessa condição. Tá certo? Depois tentei, fui eleito da CUT, depois voltei reiterado para a empresa mandou embora outra vez, e eu continuei lutando. Depois ganhei no sindicato em 88. Na época eu fui presidente, filiamos 8 sindicatos da CUT, quando eu fui presidente da CUT. Filiamos ferroviário, que era o sindicato de origem, filiamos bancário, Sindmassas, pessoal do Detran, que criaram o Detran, pessoal da Associação do Detran, eu falava em Sanalba, na época eu fui presidente da CUT. Na época difícil, muita luta, muita greve, muito movimento. Também movimento pessoal, lembrando, o pessoal também era começo nosso. Muita vontade, mas não tinha muito conhecimento das coisas. Né? Eu mesmo não tinha muito conhecimento político, mas a vontade de fazer as coisas acontecer, né? A necessidade, vontade de as coisas acontecer, eu dava a gente gás, vai para a rua brigar para ver as coisas de fato funcionar. Então também foi um período muito rico para a gente, aprendi muito também, entendeu? E a gente fica satisfeito, sabe, que vê agora toda a trajetória nossa. O pessoal vê depois da gente também pegaram, o João lembrou muito bem, tiveram seus problemas. E a CUT cresceu hoje, essa central respeitada por aí fora, no mundo inteiro, tá certo? E a gente vê, quando fala da CUT na rua, o pessoal sabe duas coisas. Quem briga é PT e CUT, pelo trabalhador. Quando o pessoal vai morrer de rua, fala, é o pessoal da CUT. Não é a pessoa falar isso que vem morrer de rua, é o pessoal da CUT. Porque só a CUT, como central, como é que vai ir para a rua. PT é a mesma coisa.
Quem defende vai para a rua do Bandão é o PT, PT e CUT. Então, Que a gente liga precisa- automaticamente. Eu acho que é uma movimento, sabe? a briga é no sentido de luta, né? Quem luta pelo interesse dos trabalhadores, Isso. sendo na central, sendo no partido, a palavra briga pode ser a expressão Isso. correta, mas é briga, é luta mesmo. A luta para que a gente tenha dignidade, respeito, salário, é do nosso movimento, ou é do partido ou é da central. Então o pessoal liga automaticamente, o pessoal da CUT está na rua, fala assim, entendeu? Não, Isso é eles têm que orgulho para a gente, né? Tem que Reconhecimento lembrar, dos trabalhadores, sabe? para além de ter sido presidente da CUT, você continua hoje diretor da CUT, representando o Sintap, né? Que é o sindicato dos Nós aposentados. aposentados. Rafael me representa agora, me filiei ao sindicato dele. Todos os sindicatos aposentados, sim. Representando Sim. o Sintap, né, os aposentados. E a gente, assim, aprende muito com vocês, graças a Deus. E, João, quando você conta toda essa história, fala da importância que é. Teve um momento que você falou assim, a gente foi assim, e vocês do computador me sentiam aqui com 18 anos, né? Mas assim, a gente sabe que são momentos diferentes, mas que a luta tem que ser a mesma. E destacamos aqui, eu quero aqui penhorar e registrar minha gratidão novamente a vocês, porque eu só estou aqui, só ocupo esse lugar hoje porque vocês vieram antes de mim, né? Então, assim, o nosso muito obrigada e alertar aos trabalhadores e trabalhadoras do nosso estado, do nosso país, a importância que é fazer esse debate, porque esse debate nos permite ter consciência, nos permite optar por projetos que nos defendam, que nos representem. Projeto esse que a gente viu que já deu certo nesse país, né? Porque foi um trabalhador que conhece as dores dos trabalhadores, que foi presidente por 8 anos nesse país e que teve um ganho, só que a gente não fez esse debate, não conseguiu politizar esse debate à época. Muita gente que melhorou de vida nos governos Lula e Dilma, acho que foi por mérito próprio, e não porque tinha uma política, né, de Estado, uma política de governo que deu aquele ganho, porque acreditava e defendia o pobre no orçamento, condição de vida melhor, acesso e inclusão, enfim. Então, a gente gostaria de agradecer a vocês e dizer para vocês que a gente aqui fala de tudo, né? A gente aqui discute a própria CUT, né? E a gente quer chamar outras pessoas para fazer também esse debate. E, João, para você, toda a sorte do mundo, sabe? Obrigado. Toda a felicidade que você está na empreitada aí, você merece ter sucesso e vai ter com certeza, porque... Eu não vou falar de campanha que nem posso, mas estou aqui num bate-papo e daqui a pouco estou na rua, como eu fazia no tempo comercial, andando de loja em loja, cumprimentando todo mundo, falando do futuro. Eu amo isso, estou na política por puro amor, entendeu? Naturalmente o presidente Lula também poderia estar curtindo a aposentadoria de presidente da República, de ex-presidente, mas está lá se dedicando pela causa do povo trabalhador. É o meu caso aqui, né? Já tive meus mandatos, agora me aposentei, esposa aposentada, os filhos formados, mas não consigo deixar porque... Como diria popularmente, você está com o burro na sombra. Não assim, mas eu estou assim, enquanto o Lula falou com a gente assim, enquanto tiver um trabalhador desempregado ou alguém passando fome, a gente não aposenta, é o que o Rafael falou aqui. Nós não aposentamos. Na luta, nós não aposentamos. Você pode tirar uma folguinha aqui, uma folguinha ali, mas o coração não nos permite folgar, porque a gente está bem, mas o nosso irmão está sofrendo. Então, nós temos que continuar na luta para fazer com que esse sofrimento se reduza, de preferência, elimine a miséria, reduza a pobreza. Esse é o nosso grande desafio. Acho que Deus nos mandou para cá para a gente dar uma passadinha, não. Acho que cada um tem um papel. E eu tenho a impressão que o meu é esse. Por isso que eu estou sempre muito feliz, sempre cansado fisicamente, mas com uma motivação extraordinária, com uma gratidão a Deus, ao povo, que sempre me elegeu, sempre me escolheu, muito grande. Eu só tenho que agradecer. E aos sindicalistas nem se fala, né? Hoje eu tenho algumas centenas de companheiros me ajudando nesse projeto, o que é muito legal. Estou muito grato a todos, tá bom? Obrigadão pela oportunidade. Eu gosto também de falar com você, João, porque você foi um excelente prefeito para Vitória, na minha concepção, melhor que Vitória teve. E você tem uma frase que eu gosto muito de falar que resume o João para mim. Você gosta de cuidar de pessoas.
e tem meu respeito por isso. Gente, Obrigado por tudo. Rafael, Ele pode falar por isso, mas nós podemos falar, não podemos? É muito bom dar com o João na rua. Todo mundo gosta dele. Meu Deus do céu, né? Onde vai o pessoal abraça, pede para ele voltar, fala do mandato dele na prefeitura. Só tem elogio em relação à pessoa dele. Muito mesmo, né? Tem o maior carinho com ele. É muito quer bom dizer que deu andar com certo, ele. cumpriu a missão. Muito bom andar com ele, sabe? Muito Gente. bom mesmo. Tá bom, obrigada, Rafael. Obrigada, João. Então, o próximo aqui se discute. A gente pode continuar falando de CUT, mas podemos falar de mulheres. E a gente vai estar. De aposentado mesmo também. E de aposentado também, gente. E de aposentado que não aposenta. Tá bom, gente? Boa tarde. Muito obrigada.